Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Segunda-feira, dia 16 de novembro de 2020, pós-eleições municipais, com uma cobertura de 16 horas da TV Câmara Campinas, com a equipe por toda a cidade, circulando e levando até você o clima da votação. E claro que hoje nós vamos repercutir. Começa agora o Câmara Total ao vivo, são 1h01, muitos assuntos hoje. E eu já vou começar acionando o nosso repórter, o Rubens Morelli, que está ao lado da vereadora Mariana Conte, do PSOL, a parlamentar mais votada, reeleita com 10.886 votos. Então, seja bem-vindo e boa tarde, Rubens. Olá, Gabriel. Uma boa tarde para você, boa tarde para todos que nos acompanham aqui na TV Câmara Campinas. Verdade, você falou aí, estou aqui na casa da vereadora Mariana Conte, vereadora reeleita para mais um mandato na Câmara Municipal de Campinas, ela que recebeu um total de 10.886 votos. Ela já tinha sido a mulher mais votada nas eleições passadas, quando ela recebeu quase 7.000 votos, e agora ela quebrou esse recorde, né, recebendo então 10.886 votos. E muitas ligações, né, de felicitações. A Mariana está aqui ao meu lado. Muita gente procurando você nesse dia seguinte das eleições para te parabenizar. Parabéns da TV Câmara para a senhora também. Obrigada. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todo mundo que está nos assistindo. Hoje foi um dia assim, de muita felicidade, né, porque essa votação expressou o reconhecimento de muita gente que acompanha o nosso trabalho, que vem acompanhando nossas lutas, a defesa dos princípios que a gente vem defendendo. E hoje foi um dia bastante agitado, né? Muita gente ligando, muita gente mandando mensagem. Eu estou bem feliz com o resultado e com como as urnas mostraram, né? A senhora, no último mandato, ocupou a presidência da Comissão Permanente da Mulher, que é uma comissão importante da casa. E agora, nessas eleições, como mulher mais votada, como a candidata mais votada, inclusive entre os homens, vai ter também a companhia de outras 3 mulheres nessas eleições, que também foram eleitas: a Guida Calisto, do PT, a Paola Miguel, também do PT, e a Débora Palermo, do PSC. Agora serão 4 mulheres, apesar de ser um número ainda pequeno, se considerar que são 33 cadeiras, é um recorde histórico da Câmara Municipal, né? Como que a senhora avalia aí essa participação feminina nessas eleições? A Câmara ganha com qualidade, né? A gente tem aí a eleição de várias mulheres, de mulheres negras. Isso mostra que existe um anseio da população, um anseio da sociedade, para que a Câmara expresse a diversidade da população, para que as mulheres tenham espaço nos espaços de decisão política. Então, eu vejo que é um salto importante. Ainda somos minoria, ainda não somos representadas na quantidade que as mulheres, né? Mais de 50% da população são mulheres. Acredito que isso é um processo, mas a gente precisa quebrar esses tabus. A gente precisa ir quebrando, né? Quebrando tabus, quebrando fazendo esses marcos históricos são importantes para a gente ir mudar essa realidade. Eu estava comentando que eu acredito que quando isso deixar de ser extraordinário, né? Quando as mulheres forem eleitas, isso for cotidiano, for corriqueiro, aí nós chegamos numa patamar de, pelo menos, um pouco de igualdade política. É claro que existem diferenças, nem todas as mulheres pensam da mesma forma, nem todas as mulheres têm as mesmas posições políticas, existe diversidade, e essa diversidade, esses embates de ideia também tem que ter espaço na Câmara de Vereadores, né? O que a senhora espera do próximo mandato, que começa em janeiro? Olha, pela situação do cenário, né? Eu fui oposição ao governo Jonas durante 4 anos. A minha posição é que tanto os candidatos que estão aí no segundo turno, tanto Rafa quanto Dário, não significam uma mudança real, né? Uma mudança verdadeira, uma mudança profunda no cenário da cidade. Então, a gente, na minha opinião, são governos, né,
tanto um quanto o outro, que tendem mais à continuidade do que à mudança. Então, eu entendo que o próximo período vai ser de muita batalha, de muita luta, de defesa dos serviços públicos, de avançar e brigar para que a gente tenha políticas voltadas para as mulheres, de combate à violência, de combate à violência sexual contra crianças e adolescentes, né, que a gente possa aí ser uma trincheira no combate à desigualdade na nossa cidade, que a gente possa fazer um mandato, esse novo mandato, com mais experiência, né? Então eu falo, né, que a gente vai ganhando calo no caminho também, né, com mais experiência, mas com muita disposição da gente mudar, de fato, né, a política na nossa cidade. Agora, falando um pouco a respeito da sua carreira política, a senhora é socióloga, mestre em sociologia pela Unicamp e iniciou sua carreira, sua militância logo com 17 anos. Essa importância de, desde cedo, se posicionar pelos seus direitos, pelos direitos dos seus semelhantes. Como que entrou a política na sua vida para hoje a senhora ser eleita com a maior quantidade de votos entre todos os vereadores? Olha, a política sempre fez parte da minha vida. Na minha família, era constante a gente debater e discutir as questões políticas, né? Eu lembro que a gente sentava na mesa do jantar e falava sobre a situação. Então, assim, eu sempre tive algum incentivo a olhar, entender, ler jornal, assistir jornal, lembro de fatos históricos da história do nosso país, né? E sempre com viés muito crítico, né? Minha família, em geral, era uma família com posições de esquerda, né? Então, isso sempre fez parte. Isso acho que foi também um incentivo para eu fazer ciências sociais. Eu fiz ciências sociais porque eu queria entender melhor a situação social do nosso país. Esse foi o motivo que me levou a fazer ciências sociais. E logo que eu entrei na universidade, na Unicamp, eu comecei a participar do movimento estudantil, participei da luta pelo passe livre, da luta contra o aumento da tarifa do ônibus aqui em Campinas. Na época era R$2, a gente lutava porque ia aumentar a tarifa para R$2. Lutamos para a defesa da universidade pública, contra a reforma da Previdência, 2003, né, foi uma das primeiras processos de luta que eu participei. Isso me ensinou muita coisa, né? Eu entrei no PSOL em 2005, o PSOL, meu partido, ele foi uma escola de política para mim, né? Então eu falo que é muito importante a gente ter organização de partidos que tenham princípios, que sejam programáticos, né? Foi lá que eu conheci o feminismo também me deu sentido, né? Porque muitas vezes eu era de uma menina que não me encaixava muito nos padrões aí que muitas vezes se espera das mulheres, né? Então, e o feminismo me ensinou que eu posso ser o que eu quiser, né? Que eu posso estar onde eu quiser, que eu posso ser do que eu quiser. E isso não me faz menos mulher, muito pelo contrário, né? Então, e aí eu comecei a participar do movimento feminista e foi tudo uma escola, né? E acabei me elegendo vereadora. A vida me levou a isso. E agora reeleita vereadora com maior quantidade de votos entre todos os candidatos a vereador. O Gabriel está lá no estúdio e eu tenho certeza que ele vai fazer uma pergunta também com relação a esse número expressivo de votos. Gabriel, a vereadora reeleita Mariana Conte está aqui ouvindo você. Certo, Rubens Morelli. Primeiramente, quero agradecer a disponibilidade da Mariana Conte com a equipe da TV Câmara Campinas, aqui do programa Câmara Total. Parabéns pelo resultado, né? A mais votada da cidade de Campinas. E pelo regimento aqui do Legislativo, a reunião de posse, a primeira do próximo ano, é presidida pela pessoa mais votada. Portanto, no caso você, Mariana, e pela primeira vez na cidade, será uma mulher e vai dar posse também ao novo prefeito. O que significa este feito para a senhora? Boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Olha, isso é uma coisa, é um fato histórico na cidade, né? Pela primeira vez na cidade de Campinas, uma mulher vai presidir a sessão da Câmara. Eu acho que isso é muito importante, né? Isso também faz parte daqueles tabus que a gente precisa ir quebrando. Também espero que isso não seja exceção, né? Queremos que isso se torne natural, normal, né? Que isso não seja algo extraordinário. Mas eu estou muito feliz, né? Acredito que quebrar esses tabus faz parte da gente avançar
a gente poder ir avançando aí um processo de construção de igualdade entre homens e mulheres, de destruição, de combate à desigualdade de gênero, né? Então, eu acho que eu fico muito feliz e com uma responsabilidade muito grande também, né? É uma responsabilidade grande, mas eu acho que é um ganho para as mulheres e para a cidade de Campinas. Agora, vereadora, claro que a gente está aqui falando do novo mandato, mas o seu atual mandato continua até o fim do ano. O que a senhora está planejando para esse fim de ano, com relação ao trabalho na Câmara? A gente sabe que esse ano foi um ano de exceção, muitas reuniões extraordinárias, mas ainda assim o trabalho se manteve nesse período. Com certeza. Como é que a senhora vê aí esse fim de ano já projetando para o próximo? Tem muita coisa para fazer ainda, né? Porque a gente está numa situação crítica, difícil, né? A pandemia não acabou. A gente tem os efeitos sociais e econômicos dessa pandemia, muito desemprego. As pessoas estão numa dificuldade muito grande. E a gente tem questões aí que são importantíssimas ainda, né? Esse ano, né? Apesar da gente estar perto do fim do ano, existe aí uma luta em defesa do meio ambiente, né? A gente teve uma batalha na Câmara agora perto do processo eleitoral com relação a um projeto de lei que ampliava o perímetro urbano na APA de Campinas, na área de proteção ambiental. Eu tenho batalhado contra isso, porque acho que é super importante. A APA de Campinas é responsável por 90% da água que Campinas consome, então defender as matas da APA de Campinas é defender o direito à água, é defender o bem-estar, a saúde do nosso povo. Tem outras polêmicas também, né, que nós vamos ter que enfrentar, e principalmente a gente cobrar da prefeitura, cobrar ainda do governo Jonas, né, que ainda tem aí esses 1 mês e meio aí até o final, cobrar que a gente tenha políticas, de fato, de combate à pandemia, né, de apoio às pessoas que estão passando por dificuldade. Vai ter a discussão orçamentária, ainda não foi aprovado o orçamento do ano que vem. Eu tenho feito uma defesa para que a gente tenha um orçamento voltado para a renda básica, né, para que a gente possa, para que a prefeitura possa aí dar um suporte para as pessoas que estão passando dificuldade. Então, tem tudo isso ainda pela frente. E a partir do dia 1º de janeiro, a senhora, junto com outros 32 vereadores e vereadoras, estarão lá na Câmara Municipal, tomando posse, a senhora presidindo essa sessão e já preparando o trabalho para os próximos 4 anos. A senhora conseguiu ter algum contato com outros vereadores eleitos para saber o que se espera do próximo ano, ou ainda não deu tempo? Ainda não deu tempo, né? Eu conversei rapidamente com o Paulo Búfalo, né? Ontem ainda. O Paulo, que é vereador agora, né? Eleito do meu partido. Eu estou muito feliz do Paulo, que tem uma larga experiência, né? Vai ser um prazer enorme poder aprender e trabalhar junto com o Paulo, né? Desse mandato eu era a única vereadora do PSOL, né? Então acho que é sempre bom quando a gente tem alguém do nosso lado que a gente possa estar compartilhando também. Não falei ainda com as mulheres, né? Não deu tempo, foi muito corrido, mas eu acho que eu tenho tô bem numa expectativa bem boa. Mais experiente, né? E eu espero que a gente, inclusive, potencialize, né? Eu acho que o trabalho que a gente fez foi um trabalho importante, né? Foi um trabalho reconhecido nas urnas, mas eu espero mais presença, eu espero que a gente possa, inclusive, pautar mais as questões, né? Os projetos, porque, infelizmente, a gente tinha uma situação, durante o governo Jonas, que era uma situação de uma Câmara muito, muito fechada com o prefeito, né? E que muitas vezes a oposição era muito escanteada. Então, vamos ver se a gente consegue, nessa legislatura, mudar essa situação, né? Para que a gente possa, inclusive, contribuir, né? É sempre uma luta para a gente aprovar qualquer projeto, para a gente fazer as nossas iniciativas. Eu falo que é uma corrida de obstáculos, né? A gente vai saindo, correndo, pula um obstáculo, pula outro, mas eu espero que a gente tenha força, e a gente tem força na sociedade, né? Então, essa é a aposta, né? Muito bem. Esta, então, a vereadora reeleita, Mariana Conte, que gentilmente nos recebeu aqui na sua casa. Muito obrigado por essa entrevista, parabéns mais uma vez pela expressiva votação que a senhora conseguiu nas urnas e desejar sucesso no seu próximo mandato. Obrigada, Rubens, obrigada, Gabriel, e obrigada a todo mundo que acompanhou aqui a gente pela TV Câmara. Um grande abraço para toda a equipe. Obrigado. A Mariana Conte, então, reeleita com 10.886 votos. Gabriel Castro, voltamos aí aos estúdios da TV Câmara.
Muito obrigado, parabéns Rubens Morelli pelo trabalho realizado ontem e hoje também, e parabéns mais uma vez à vereadora Mariana Conte, eleita aí com a maior votação na cidade de Campinas, e parabéns também aos outros 32 parlamentares que vão formar aí a nova configuração da Câmara de Campinas. 1h15, ela está aqui de volta aos estúdios. Ontem perambulou por cada canto da cidade, Distrito do Ouro Verde, Distrito do Campo Grande, Nova Aparecida, Palácio da Justiça. Está renovada já, Mirna Abreu, ou veio direto aqui para os nossos estúdios? Seja bem-vinda e boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde você de casa. Ontem foi uma cobertura histórica. Estou sim renovada, Gabriel, pronta aí com tantas coisas que aconteceu, também fica aqui, né? A gente vê a vereadora Mariana falando desses 10.886 votos e desde cedo a gente já está aqui preparando Câmara Total, preparando notícias do Legislativo para que as pessoas em casa possam acompanhar aí um resumo do que aconteceu neste domingo, 15 de novembro. E já vamos então com as informações do dia, porque a gente teve a entrevista com a vereadora Mariana Conte e a nova configuração da Câmara de Campinas é histórica pela representatividade feminina, né? Sim, pela primeira vez a Câmara terá 4 vereadoras, olha só. Nós temos as mulheres eleitas em Campinas, vereadora Mariana Conte, com quem a gente acabou de falar. Também temos a vereadora Guida Calisto, do PT, com 3.645 votos. Na sequência, Paola Miguel, também do PT, com 2.728 votos. E ainda a vereadora do PSC, Débora Palermo, com 1.937 votos. É importante salientar, Gabriel, que com essa nova configuração, né, que a Câmara nunca teve, ela já tinha tido até 3 vereadoras ao mesmo tempo, mas ela nunca teve 4. Então, aos poucos, a gente falou muito da questão também que Campinas tem a maioria mulher como eleitora. Sim. E a gente passa a ter uma maior representatividade do sexo feminino aqui no Legislativo. Isso aqui tem uma força muito grande a você aí de casa, porque olha a estatística. De 1948 até a última eleição, em 2016, apenas 15 mulheres tinham sido eleitas. Só neste ano, então, para o próximo mandato, a partir de 2021, 4 mulheres foram eleitas, a Mariana Conte reeleita e as outras 3 entrando aí aqui no Legislativo pela primeira vez. São novatas aqui no Legislativo, né? E lembrando, assim como o Gabriel falou, de 15 vereadoras, olha, se a gente for olhar desde a história da Câmara de 1948 para a gente chegar até 2020, é uma grande luta. A gente que também apresentou aqui no momento, antes das eleições, falando do poder do voto feminino, que foi instituído apenas em 1932. Então, vem aí com uma grande representatividade, particularmente, eu não sei se acontece com você que está aí em casa, Gabriel, mas as mulheres que pertencem a algum grupo do WhatsApp, está existindo essa comemoração das mulheres. Olha, claro, conseguimos aumentar a representatividade na Câmara de Campinas, um momento histórico para o Legislativo campineiro. É a mulher que teve mais voto na história, Mariana Conte, com esses 10 mil. Ela superou ela mesma, né? Porque ela até então, ela havia sido recordista em 2016 como a mulher mais votada da história da Câmara, com 6.956 votos. E agora, com 10.886, ela aí continua à frente desse placar de vereadoras eleitas aqui por Campinas. Vamos falar agora da configuração da Câmara de Campinas com os 33 eleitos, Mira. Então, a gente vai por partes. Vamos lá. Mariana Conte, do PSOL, 10.886 votos, seguido do Igor do Campo Grande, do Republicano, que é um novato. Novato, 7.670. Marcelo Silva, do PSD, 6.858, reeleito. Fernando Mendes, do Republicanos, 6.539 votos, reeleito. Rodrigo da Farmadic, do DEM, 6.493 votos, reeleito. Felipe Marquesi, do PSB, 5.605 votos, reeleito. Rubens Gás, do DEM, 4.971 votos, reeleito. Nelson Osseri, do PSD, 4.715 votos, reeleito.
Zé Carlos, do PSB, 4.674 votos, reeleito, assim como Edson Ribeiro, do PSL, reeleito com 4.355, Permínio Monteiro, do PSB, 4.127 votos, seguido de Carlinhos Camelô, do PSB, também com 4.125 votos. Na sequência, Carlinhos Camelô, que já foi vereador e retorna agora à Câmara. Professor Alberto, do PL, com 3.990 votos, reeleito. Do Tapeceiro, do Podemos, com 3.846 votos. Ele era suplente, nesta ainda legislatura, ele é suplente. Ele, em alguns momentos, chegou a assumir aí a vaga de vereador quando houve a licença de outros parlamentares aqui da casa. Na sequência, vem Guida Calixto, do PT, com 3.645 votos, é uma novata. Luiz Henrique Cirilo, do PSDB, ele teve 3.593 votos, reeleito. Arnaldo Salvetti, do MDB, com 3.570 votos, é um novato que chega à Câmara. Também temos Jair da Farmácia, do Solidariedade, com 3.560 votos, também é um novo vereador. Agora, Paulo Búfalo, do PSOL, com 3.374 votos, ele é reconduzido à Câmara de Campinas. Ele, que estava fora nessa última legislatura, agora volta ao Legislativo Municipal. Temos Jorge Schneider, do PL, com 3.153 votos, reeleito. Juscelino da Barbarense, do PL, reeleito com 3.083 votos. Gustavo Peta, do PCdoB, também reeleito com 3.059 votos. Na sequência, Marcelo da Farmácia, do Avante, com 3.020 votos, novato, assim como Paulo Gaspar, do Novo, com 3.014 votos. Paola Miguel, do PT, 2.728 votos, mais uma novata, assim como o Major Jaime, do PP, com 2.614 votos, Cecílio, do PT, 2.592 votos, novato, Luiz Rossini, do PV, 2.570 votos, reeleito, Otto Alejandro, do PL, 2.470 votos, é mais um novato, assim como Marrom Cunha, do Solidariedade, 2.018 votos, Débora Palermo, do PSC, mais uma mulher, 1.937 votos, é uma novata, Carmo Luiz, do PSC, 1.861 votos, reeleito, e o Paulo Haddad, do Cidadania, 1.831 votos, também, assim como o do Tapeceiro, estava como suplente, assumiu durante um bom período uma cadeira aqui no Legislativo e agora é conduzido a titular aqui do Legislativo. Então, parabéns aos 33 parlamentares. Esta é a nova configuração da Câmara de Campinas a partir do dia 1º de janeiro. Então, nós temos aí, Gabriel, 17 vereadores que foram reconduzidos, reeleitos aqui para a Câmara Municipal de Campinas. E com isso também a gente vai ter na próxima legislatura uma nova configuração da bancada da Câmara Municipal. Olha só, para a legislatura de 2021 a 2024, o PL e o PSB terão as mais numerosas, cada um elegeu 4 vereadores aqui em Campinas, seguidas pelo PT, que terá 3 parlamentares, e ao todo nós temos 19 siglas que estão representadas aqui na casa, 3 a mais do que a atual legislatura, sendo que uma sigla, o PDT, deixa de ter representantes aqui no Legislativo de Campinas e passam a ter representatividade aqui na Câmara o Avante, o MDB, o Novo e o Solidariedade. Então, só para a gente dar aquela repassada, então, os vereadores reeleitos, então, nós temos Carmo Luiz, Edson Ribeiro, Fernando Mendes, Felipe Marquesi, Gustavo Peta, Jorge Schneider, Juscelino da Barbarense, Luiz Cirilo, Luiz Rossini, Marcelo Silva, Mariana Conte, que conversou há pouco com a nossa equipe, Nelson Osseri, Permínio Monteiro, Professor Alberto, Rodrigo da Farmadique, Rubens Gás e Zé Carlos, todos eles foram reeleitos. Isso mesmo, e a gente tem os novatos, né, que são Arnaldo Salvetti, Carlinhos Camelô,
Cecílio, Débora Palermo, Du Tapeceiro, Guida Calisto, Igor Campo Grande, Jair da Farmácia, Major Jaime, Marcelo da Farmácia, Marrom Cunha, Otto Alejandro, Paola Miguel, Paulo Búfalo, Paulo Gaspar, Paulo Haddad. Então aí completa os 33 parlamentares que tomam posse no dia 1º de janeiro em uma solenidade que acontecerá aqui na Câmara Municipal de Campinas. Lembrando que antes nós ainda teremos, eles oficialmente vão ser empossados pelo Tribunal Regional Eleitoral. Primeiro, eles precisam ser, na verdade, não é empossado. A gente usa o termo diplomado. Então, primeiro, o parlamentar eleito, ele é diplomado pela Justiça Eleitoral. Anteriormente, acontecia uma cerimônia, no caso de Campinas, aqui na Justiça Eleitoral, a gente tem o fórum, era marcado até uma solenidade. Não sabemos ainda se, em função da pandemia da Covid-19, já que tivemos muitas restrições, se haverá ou não essa solenidade, se será de forma online ou qual o modelo que será utilizado. Geralmente, isso acontece nas primeiras semanas de dezembro, e aí depois, no dia 1º de janeiro, tanto os vereadores quanto o prefeito eleito tomam posse aqui na Câmara de Campinas. Tá certo, Mina Abreu, muito obrigado pela sua participação aqui nas notícias do Legislativo, e daqui a pouco você vai aparecer novamente aqui no nosso vídeo, só que sobre a repercussão do dia de ontem, já que Incansável estava em cada canto da cidade. Tá certo? Então, daqui a pouco, mais notícias aí mostrando às pessoas aqui da cidade de Campinas como foi a cobertura da TV Câmara. Exatamente. Muito obrigado, a Mina Abreu, então. 1h27. A partir de agora, nós vamos entrevistar os 2 candidatos que estão no segundo turno das eleições municipais, disputando a Prefeitura de Campinas. Eu converso agora com o Dário Saad, que vai aparecer aqui na minha tela. Parabéns, candidato. Foi o que teve a maior votação, com 121.932 votos, 25,78% dos votos válidos. Neste momento, qual que é o seu sentimento? É de alegria ou já tem aquela concentração para este segundo turno? Boa tarde, seja bem-vindo ao Câmara Total. Boa tarde a todos os nossos seguidores e telespectadores do Câmara Total. Olha, a sensação é de gratidão, de agradecer a confiança da população de Campinas, que me colocou em primeiro lugar, com 26% dos votos. Há poucos dias, as pesquisas me mostravam com 6%, 7%, e nós chegamos com o mais votado dos candidatos no segundo turno, com 26%, mais de 120 mil votos. Então, o sentimento é de gratidão, de agradecimento à confiança da população de Campinas. Ô Dário, estas eleições, elas foram atípicas, né, por conta do coronavírus. Aquele corpo a corpo, conversa nas ruas, nos bairros, foram prejudicadas pelo distanciamento pessoal, né? A gente teve uma abstenção muito grande também, né, de quase 30%. Como é que foi este período de campanha e lidar com a pandemia? Foi um período muito difícil. Nós tivemos que mudar toda a dinâmica da campanha, tivemos que tomar cuidado com a questão do Covid-19, com o distanciamento, usando máscara em todos os lugares, passando álcool gel na mão, lavando as mãos. Isso realmente dificultou aquele contato direto com o eleitor. Por isso que nós precisamos fazer um programa de televisão com bastante qualidade, levando propostas consistentes, sem vender sonhos irreais, sem vender sonhos fantasiosos, e a gente levou propostas muito consistentes para a população e com a dificuldade de fazer o corpo a corpo e grandes reuniões. Ô Dário, a que você atribui a subida nas pesquisas eleitorais? Porque eu lembro no começo, logo na primeira, você estava com 6%. E aí você conseguiu uma subida e terminou na primeira colocação. Olha, eu acredito que a população entendeu e começou a conhecer
não só as nossas propostas, que, como eu disse, são propostas consistentes, a gente não vende sonho, não vende proposta fantasiosa, e também a população que não me conhecia, conheceu um pouco da minha história. Eu tenho mais de 30 anos de vida pública, sou médico concursado do Mário Gatti, fui presidente do Mário Gatti, fui vereador, presidente da Câmara, com todo respeito, eu que levei a Câmara de Campinas, que funcionava num porão lá na prefeitura, para esse local hoje. A verdade é essa. Então, saí da Câmara, fui 5 anos secretário de esportes, multipliquei por 5 os eventos esportivos em Campinas. Tudo isso, quando a população tomou conhecimento do nosso plano de governo e do meu histórico de competência e de capacidade de gestão, a população aderiu à nossa chapa. Agora, sobre o dia de ontem, né? Deste ano de 2020, a gente não pode duvidar mais de nada, né? Eu brinquei ontem aqui durante a nossa transmissão que nos Estados Unidos as eleições demoraram uma semana e que aqui em poucas horas nós teríamos o resultado. E aí eu queimei minha língua, né? Porque nós tivemos o problema lá com o supercomputador, atrasou. Como é que o senhor reagiu quando o Tribunal Superior Eleitoral não atualizava o aplicativo, ficava que nem a gente que dando F5 não acontecia nada? Como é que foi esse período ontem? Olha, eu lembrei um tempo que não existia a urna eletrônica e não existia essa totalização através do computador. A gente ficava pegando, chamava, até um nome esquisito, chama zerésima, que é uma filipeta onde cada urna tem o resultado. Então, o Tribunal Superior Eleitoral, ele liberou 0,5% das urnas em Campinas. E aí, a gente ficava feito um louco, ligando para as pessoas, tem informação de tal bairro, tem informação de tal região, e a gente queria fazer com as informações que vinham, através de fotografias dessas filipetas, a gente fazia uma projeção. Então, foi assim. Agora, vamos falar a verdade, né? Apesar do atraso, o sistema de apuração no Brasil é muito evoluído. Se você olhar nos Estados Unidos, acho que até hoje não acabou a apuração lá. Então, a gente também precisa parar de criticar um pouco o país, né? Estados Unidos até hoje não tem urna eletrônica, até hoje é apurado na mão, sujeito a fraude, sujeito a tudo. Exatamente. A gente teve até uma entrevista ontem aqui na TV Câmara Campinas com um cientista político que falou exatamente sobre isso, né? A segurança das urnas eletrônicas, todo o processo que existe, mas essa brincadeira aconteceu no dia de ontem, né? Todo mundo esperava em 2, 3 horas e acabou atrasando um pouquinho, mas foi um atraso também de 2, 3 horas, né? Nem se compara com as eleições norte-americanas, com um sistema completamente diferente pelo papel. Bom, o senhor está no segundo turno, o Pedro Tourinho do PT e o Arthur Orsi do PSD também tiveram votações expressivas, terminando na 3ª e na 4ª colocação. O senhor gostaria de ter este apoio ou como o senhor vai tentar buscar o apoio destes eleitores, Dário? Olha, esses eleitores que no primeiro turno votaram nos candidatos que não passaram para o segundo turno, nós vamos ter um diálogo com eles com honestidade, com transparência. É um diálogo mostrando as nossas propostas, mostrando o que a gente pensa para Campinas, sem falar em promessas vazias, de contratar 1.000, 2.000, 5.000 médicos, de fazer tudo acontecer em 2 dias. Então, nós vamos fazer uma conversa, um diálogo franco com esses eleitores, mostrar para esses eleitores o meu histórico de vida pública. Eu estou na vida pública há mais de 30 anos, como eu falei. Tenho uma trajetória de realizações pela cidade de Campinas que me orgulha muito, porque é uma cidade que me acolheu muito bem quando eu vim fazer faculdade de medicina. É uma cidade que eu amo muito e quero fazer muito por Campinas. Então, nosso contato com esses eleitores será um contato direto, de convencimento, de diálogo, de coração aberto. Tá certo, então quero agradecer a presença do Dário Saad aqui no Câmara Total. Foram feitas para o candidato 5 perguntas, daqui a pouco eu vou entrevistar o Rafa Zimbaldi, também realizando as 5 perguntas. Muito obrigado então, Dário Saad, por esta entrevista, candidato ao segundo turno, e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade, parabenizo o trabalho institucional que a TV Câmara faz. Muito obrigado, um grande abraço e dia 29 é só votar 10, está tudo certo.
Muito obrigado, então, Dário Saad, candidato ao segundo turno. Vamos fazer o seguinte, 1h34, nós vamos fazer uma pausa aqui no nosso programa e daqui a pouco tem a entrevista com o também candidato ao segundo turno, Rafa Zimbaldi, e toda a repercussão do dia de ontem, histórico aqui na TV Câmara Campinas, hein? 16 horas de programação voltada à cobertura das eleições nos 5 distritos, nos bairros pela cidade, clima de apuração no Palácio da Justiça, uma cobertura histórica que nós vamos repercutir no dia de hoje. Então, um rápido intervalo, não saia daí que tem muitos assuntos aqui no Câmara Total e vá mandando a sua mensagem, hein? A sua participação é muito importante, faça que nem ontem, que choveu de mensagens aqui no nosso WhatsApp, 19 é o nosso DDD, 978293776, o número está aqui embaixo da sua tela, 19 é o nosso DDD, 978293776, intervalo é rapidinho. 1h40, nós estamos ao vivo nesta segunda-feira, dia 16 de novembro. Muito obrigado pela sua companhia e audiência. Daqui a pouco a entrevista com o candidato ao segundo turno, à Prefeitura de Campinas, Rafa Zimbaldi. Mas agora nós vamos começar a repercutir o dia histórico de ontem para a TV Câmara Campinas. Começou no domingo a nossa transmissão e terminou hoje, na segunda-feira, nesta madrugada. 16 horas de transmissão e logo cedinho do domingo, às 7 horas da manhã, a nossa equipe estava no Carlos Gomes na abertura dos portões. Olha só. E nesse primeiro horário, das 7 às 10 horas da manhã, o voto é prioridade para essa população. Carlos, por que é importante as pessoas acima de 70 anos, em que o voto é facultativo, vir votar? Porque é um direito de escolha. Às vezes, você está escolhendo aquele que você não quer que vote. Não quer votar nele pelas coisas erradas que ele já fez no passado. Então você quer votar numa outra pessoa que você tem esperança de que seja melhor. Então votar naquele que você... concordar com aquele que já esteve no programa, que já foi muito ruim, que não foi leal com a população, tem que ser excluído. E a gente tem que votar então naquele que é melhor. O voto faz diferença. O voto faz diferença porque é um poder de escolha. Todo mundo, né, faz a diferença, muito bacana então. Só que pela manhã, a Mirna Abreu, que circulou por toda a cidade, pelos distritos, flagrou aglomeração na frente de um local de votação no distrito do Ouro Verde, logo na primeira entrada. Olha só. Muitos eleitores aqui tentando entrar na escola, certo que o que está acontecendo? A escola consegue controlar essa fila a partir dos portões, Gabriel. Por quê? Porque do lado de fora, os eleitores não estão mantendo aquele distanciamento mínimo orientado pelo Tribunal Superior Eleitoral e pelas autoridades sanitárias. Então, a partir do momento em que o eleitor entra nos portões da escola, nós temos funcionários colocando álcool gel na mão dos eleitores. Nós temos marcação no chão. No entanto, os funcionários têm um esforço enorme para fazer esse controle do distanciamento de um eleitor do outro. Na escola, inclusive aqui na Newton Pimenta Neves, que é o terceiro local maior de votação da zona 378, nós temos 18 sessões e 7.048 eleitores cadastrados nesta escola. Nós estamos aí com as imagens do Sávio Monteiro mostrando justamente esse trabalho dos profissionais que hoje atuam ali conversando com os eleitores, pedindo a compreensão dos eleitores para manter o distanciamento, para que as pessoas evitem aí, porque além das questões da preocupação com a eleição em si, com o voto, esse ano também, todos nós temos a preocupação também em relação à transmissão do novo coronavírus. Por isso, esse pedido de distanciamento de um eleitor do outro. E logo depois, às 9 horas da manhã, a Mina se deslocou até o distrito do Campo Grande e também encontrou problemas em um local de votação com a falta de informações.
aqui muita gente que teve a troca de sessão. E nesse momento nós estamos em frente a uma delas, vamos conversar com a dona Irene, porque está há muito tempo aqui, mas está tendo algum problema para conseguir votar. Dona Irene, me conta o que está acontecendo. Eu cheguei 8 horas da manhã aqui para votar, que disse que os idosos tinham que votar das 7 até as 10. Só que eu cheguei 8 horas da manhã, perguntei para a funcionária, ela me mandou para o piso de cima, já andei a escola inteira para saber onde é que eu voto, eles não sabem. Agora me mandaram pegar essa fila enorme para mim saber aonde que voto. O sistema está caído, não tem sistema, esse monte de gente aí, e a gente aqui na fila no meio do sol esperando nessa pandemia, arriscado até pegar o corona. E durante todo o domingo, milhares de eleitores baixaram o aplicativo do e-Título e quem precisava justificar teve problemas e não conseguiu. Um dia também de muitas complicações para quem precisou justificar o seu voto. A gente sabe que muitos eleitores estão cumprindo o seu direito e a sua vontade nas urnas nesse momento, mas muita gente não conseguiu fazer isso por motivos diversos, E aí houve um grande problema na justificativa, porque dessa vez o TSE decidiu por oferecer como opção para a justificativa o aplicativo e-Título. E esse aplicativo está com uma instabilidade desde o início, as primeiras horas da manhã deste domingo. Então muita gente tentando acessar esse aplicativo e não conseguindo, o que dificulta e muito nessa questão da justificativa do voto. Aqui ao meu lado, o engenheiro Murilo Kamer, ele tentou fazer também essa justificativa, ele que é natural de Leme, está longe da cidade dele, não conseguiu voltar para lá nesse domingo para poder fazer a votação. Isso. Você teve dificuldades com esse aplicativo, Murilo? Tive dificuldades, estou tentando acessar o meu e-Título desde o período da manhã aí, constantemente, a cada 10 minutos eu vou fazendo o login, tentando fazer o login, E até então não consegui fazer a minha justificativa. Vou tentar até mais ou menos o horário limite. Se eu não conseguir, provavelmente eu vou ter que me deslocar e ir até alguma escola. E ontem, até durante a nossa transmissão, nós exibimos a entrevista coletiva em que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o Luiz Roberto Barroso, reconheceu o problema no aplicativo e justificou dizendo que foi pelo grande número de acessos simultâneos e de última hora. Bom, ainda pela manhã, no bairro São Bernardo, o repórter Michel Amorim trouxe a informação de que as mulheres eram maioria do eleitorado da cidade, um fator importante nestas eleições. Aqui nessa escola, 53% são eleitores mulheres. Vera, qual é a importância do voto feminino? Eu acho fundamental, na minha opinião, por mais que às vezes a gente tenha dificuldades de estar no local, eu acredito que é fundamental. A mulher, às vezes, hoje, é muito importante que a gente declare e coloque isso como um ponto muito, muito importante, que a mulher, em todos os sentidos, ela está, conseguindo chegar a um patamar, às vezes lutando para chegar, na igualdade, tanto em salários. Então, eu acho que o voto é fundamental. Bom, deu para você perceber, na parte da manhã, muitos problemas nos distritos do Ouro Verde em relação à aglomeração, principalmente do lado de fora do local de votação. No Campo Grande, a falta de informação, não sabia qual que era a sala de votação. Se pela manhã a Mina Abreu trouxe estes problemas, à tarde, o clima ficou bem tranquilo, sem muitas ocorrências. E por isso, nós fizemos o balanço com a Polícia Militar e também com a Guarda Municipal. Olha só. A Guarda Municipal de Campinas iniciou os trabalhos em apoio à Justiça Eleitoral no início da manhã de ontem, às 7 horas da manhã, e se estende até hoje às 20 horas. Quando termina toda a logística da eleição. A eleição, embora ela se encerra às 17 horas, a votação, porém a logística se encerra por volta de 20 horas. Hoje nós tivemos 16 ocorrências envolvendo eleição, onde 14 foram apenas averiguação de crime eleitoral, porém não constatado pelas equipes no local,
e outras 2 foram apresentadas à Delegacia de Polícia Federal, onde apenas uma caracterizou-se como crime eleitoral, e sendo todos liberados, né, pela autoridade policial. Nós estamos fazendo a segurança de 74 escolas, com agentes fixos, né, desde ontem pela manhã, e também fizemos ontem a condução dessas urnas até as escolas e hoje faremos o retorno dessas urnas às escolas, bem como as mídias, onde estarão os votos de cada eleitor aqui do nosso município. A Polícia Militar tem recebido vários chamados com relação a denúncias de pessoas praticando boca de urna, entretanto, até o momento não houve nenhuma prisão, a constatação dessas denúncias. Tivemos apenas uma ocorrência em que uma pessoa que foi votar em uma das escolas tirou uma foto, fez uma selfie, né? E isso é proibido e essa pessoa foi conduzida à delegacia da Polícia Federal. É um trabalho bastante árduo para a PM nesse momento, né? Esse trabalho começou ontem, através de diversos policiais fazendo a guarda das urnas nas escolas durante toda a noite. E hoje nós temos dedicados especificamente à eleição 620 policiais na cidade de Campinas, além dos policiais que normalmente já estariam no policiamento de rua. Agora, no geral, estas eleições foram marcadas pela diminuição da sujeira de papéis nos locais de votação, que a gente lembra aqui, né? É muito perigoso, principalmente aos idosos, que podem escorregar e se machucar. Mas a educação está prevalecendo e claro que os profissionais da limpeza agradecem. Muita sujeira espalhada pela cidade, especialmente o papel, né? Aqueles famosos santinhos que são espalhados pela cidade poucas horas antes das eleições. Isso acaba gerando uma enorme quantidade de lixo e quem é responsável por essa limpeza é o Departamento de Limpeza Urbana aqui de Campinas, e para isso nós vamos conversar agora com o Marcos William Ribeiro, ele que é mestre de manutenção e conservação do DLU, para contar um pouco a respeito desse trabalho, né? São muitos funcionários trabalhando para garantir a limpeza dessas escolas, das ruas de Campinas em especial. Nós estamos com um efetivo aí, tá? De 120, né, varredores trabalhando, né, durante todo o dia, né, nos pontos mais elevados de eleitores. Ou seja, de 280 colégios, né, eleitorais, aproximadamente aí 28 são os pontos mais críticos. Nós estamos com essas equipes aí, através da empresa Renova, né, com os varredores, fazendo a limpeza, né. Essas equipes deverão atuar estão atuando das 7 às 18 horas, com certeza. Lembrando aí também que percebemos que este ano, né, está sendo bem diferente de há 4 anos atrás, porque os colégios eleitorais que vinham dando mais assim quantidade de santinhos esparramados, jogados, né, no solo, percebemos que diminuiu bastante. E após as 5 horas da tarde, com os portões fechados, toda a nossa concentração e o esforço foi no Palácio da Justiça, com a chegada das urnas e o clima desta apuração. A Zona 33 foi a primeira a receber as mídias das escolas que ficam na região central e no Cambuí. Cada cartório eleitoral fez a recepção do material de uma forma e tudo foi imediatamente transferido para o sistema do Tribunal Superior Eleitoral. Funcionários de luvas, máscaras e muito álcool gel também foram acessórios indispensáveis para a apuração. Mas esses primeiros resultados, que apareceram de imediato no aplicativo do TSE, em poucos minutos não foram mais atualizados. Uma pane no sistema, antes mesmo das 8 horas da noite, 6 dos 7 cartórios eleitorais de Campinas já tinham encerrado a apuração dos votos, com boletins de urna afixados e até mesmo a devolução das urnas no Palácio da Justiça e a entrega da declaração para aqueles que trabalharam no primeiro turno das eleições.
A Zona 379, que abrange as escolas do distrito do Campo Grande, com mais de 154 mil eleitores, foi a última a computar os votos, uma vez que, pela distância das escolas, os responsáveis pela entrega das mídias de muitas delas foram os últimos a chegar no Fórum de Campinas. Apesar de toda a agilidade para a transmissão dos dados, já era perto de 9 horas da noite, mas o aplicativo do Tribunal Superior Eleitoral apontava ainda apenas 0,5% das urnas apuradas. É que a transmissão está lenta por um problema do sistema do TSE, né? Não é responsabilidade nossa aqui, é uma lentidão do sistema no processo de transmissão. No Palácio da Justiça, não tivemos nenhum problema em relação à chegada das urnas e a transmissão dos votos para o Tribunal Superior Eleitoral. Em Campinas, o resultado oficial do primeiro turno só foi divulgado nos primeiros minutos desta segunda-feira. Dário Saad, do Republicanos, e Rafa Zimbaldi, do PL, vão decidir em segundo turno quem será o prefeito de Campinas. As urnas foram fechadas às 5 horas da tarde de ontem, mas uma falha no sistema de apuração de votos do Tribunal Superior Eleitoral provocou lentidão na totalização dos votos e na divulgação dos resultados. Segundo o presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, os dados dos tribunais regionais eleitorais foram recebidos pelo tribunal e o atraso não prejudicou o resultado das eleições. Houve um atraso na totalização dos resultados por força de um problema técnico que foi exatamente o seguinte: um dos núcleos de processadores do supercomputador que processa a totalização falhou e foi preciso repará-lo. Essa é a razão técnica pela qual houve o atraso e amanhã eu espero ter condições, junto com a Secretaria de Tecnologia da Informação, de dar a explicação técnica possível. Porém, eu gostaria de esclarecer a todos que o sistema eleitoral brasileiro funciona assim. Ao início da votação, produz-se uma impressão do que se chama a zerésima. É a impressão para demonstrar que não havia nenhum voto naquela urna. E ao final do dia, se imprime o boletim daquela urna com o fiel resultado dos votos que ali foram depositados. Portanto, a ideia de que a demora possa trazer algum tipo de consequência para o resultado não faz nenhum sentido, porque o resultado das eleições, ele já saiu no momento em que a urna imprimiu o boletim da urna. Esse boletim é impresso em diversas vias. Essas vias, uma delas é afixada do lado de fora da sessão eleitoral e esse material é distribuído aos partidos. Os tribunais regionais eleitorais, com grande eficiência e aqui com todo o meu reconhecimento, encaminharam as informações e os dados para o Tribunal Superior Eleitoral. Portanto, não houve nenhum problema relativamente aos tribunais regionais eleitorais. Durante uma coletiva na qual apresentou um balanço do dia de votação, o ministro informou que cerca de 3.500 urnas apresentaram defeito e tiveram que ser trocadas. Bom, aqui no Palácio da Justiça deu tudo certo, só que nós tivemos este problema no Tribunal Superior Eleitoral, que atrasou um pouco, então, a apuração dos votos aqui na cidade de Campinas e em muitos municípios por todo o nosso país. Bom, a nossa equipe ela foi incansável, 16 horas de cobertura, manhã, tarde, noite, madrugada, mas nós também tivemos o nosso tempo para exercer a cidadania e ir até o local de votação, claro, com todos os protocolos de segurança. Olha só.
O domingo foi de decisão. Mais de 843 mil eleitores foram às urnas decidir o futuro de Campinas. Nossas equipes acompanharam tudo desde os primeiros passos. A saída das urnas eletrônicas em direção aos locais de votação foi notícia aqui na TV Câmara. A movimentação das escolas, o dia a dia dos candidatos e flagramos até a sujeira nas portas dos locais de votação. Entre um trabalho e outro, pausa para exercer a cidadania. Nossa equipe também foi às urnas. O primeiro a votar foi o jornalista André Aranha. Ele votou por volta das 9 horas da manhã nesta escola no bairro Cambuí. Em seguida, foi a vez do jornalista Michel Amorim. Entre uma pauta e outra, Michel foi até o bairro Boa Vista para votar. A jornalista Mirna Abreu também não ficou de fora. Apostos na cobertura das eleições desde cedo, Mirna votou nesta escola na Vila Castelo Branco. E olha o apresentador do Câmara Total aí. Gabriel Castro comandou durante todo o domingo a cobertura das eleições municipais e foi lá exercer o seu papel de cidadão. Votou nesta escola do Jardim Planalto. A TV Câmara esteve presente nas eleições municipais. Todas as notícias você confere no Câmara Total e nas nossas redes sociais. Ah, muito bacana, né? Este dia especial, este domingo de cobertura da TV Câmara Campinas nas eleições municipais e todos os jornalistas aí com o tempo para poder exercer a cidadania. 1h59, seguinte, rápido intervalo e o Câmara Total volta daqui a pouco. Duas horas e 2 minutos, nós estamos ao vivo nesta segunda-feira aqui no Câmara Total e agora eu entrevisto o segundo candidato mais votado à Prefeitura de Campinas. Rafa Zimbaldi já está aqui na minha tela, parabéns por ter 103.397 votos, com 21,86% dos votos. Farei ao senhor 5 perguntas, nós temos 6 minutos e 46 segundos. Neste momento, qual é o seu sentimento, Rafa? De alegria por continuar nesta disputa ou já está naquela concentração de segundo turno? Seja bem-vindo e boa tarde. Gabriel, boa tarde a todos da TV Câmara, é um prazer, tenho muito orgulho de poder dar entrevista para uma TV que nós conseguimos estruturar como presidente da Câmara. Eu quero, inicialmente, agradecer a Deus e agradecer a toda a população de Campinas pela confiança, que fez com que nós fôssemos aí ao segundo turno, uma eleição totalmente diferente, uma eleição bastante atípica por conta aí desse momento que nós estamos vivendo de pandemia, mas graças a Deus a população reconheceu o nosso trabalho, reconheceu as nossas propostas, aquilo que nós estamos falando, e agora nós estamos aí com 2 candidaturas colocadas. Uma candidatura que é uma continuidade do atual governo, do prefeito Jonas Donizete, que tem como seu candidato, seu secretário, Dário e Vandão, os 2 são secretários dele. Do outro lado, nós temos a nossa candidatura, uma candidatura de mudança para a cidade de Campinas, uma mudança, e nós visamos aí colocar um novo modelo de gestão, porque esse modelo de gestão atual prova de que é um modelo falido. Gestão pública não se faz com fila na saúde, não se faz com fila em creche, não se faz com o desmando que nós estamos vivendo. Então, quando a gente fala em novo modelo de gestão, é enxergar a cidade de uma maneira mais integrada, trabalhando, oferecendo saúde de qualidade à população, educação de qualidade, segurança pública, na geração de emprego e renda à nossa população. E é dessa forma que nós vamos continuar a nossa campanha fazendo um trabalho e apresentando à população. Vamos continuar numa campanha propositiva, até porque nós sofremos muitos ataques mentirosos, e desmedidos por parte do adversário, mas nós vamos continuar aí
mostrando aquilo que nós temos, porque nós sabemos dos problemas da cidade e nós temos as melhores soluções. Ô, Rafa, estas eleições elas foram atípicas, né, por conta do coronavírus. Aquele corpo a corpo, a conversa nas ruas, nos bairros foram prejudicadas, né, pelo distanciamento pessoal e a abstenção foi muito grande também, né, em 30%. Como é que foi este período de campanha? Gabriel, foi logicamente uma campanha totalmente diferente, mas nós não poderíamos deixar de fazer, né, esse relacionamento com a população, até porque quando a gente fala no nosso plano de governo, o nosso plano de governo foi construído ouvindo a população. Quem mostrou, quem fez, quem montou o nosso plano de governo foram as pessoas, foi a população, e eu tive em praticamente todos os bairros, tive em todas as regiões da cidade de Campinas, ouvindo as necessidades, ouvindo as dificuldades. Lógico que uma maneira diferenciada, né? Porque você dá o soquinho, a forma de cumprimento, você não pode abraçar, sempre respeitando o distanciamento social, e a gente precisa proteger a saúde da população, mas também nós não podemos nos isolar, né? Nós precisamos, gestão pública, a gente não faz em gabinete dentro de ar-condicionado, gestão pública a gente faz ouvindo a população e sentindo as dificuldades da população. Ô, Rafa, nas pesquisas eleitorais, o senhor liderou praticamente todo o tempo e terminou na segunda colocação neste primeiro turno. A que você atribui este cenário? Olha, eu acho que, Gabriel, a questão de pesquisa eleitoral, eu sempre falo que a melhor pesquisa eleitoral é a pesquisa da urna, né? Quando as urnas estão abertas. Eu nunca fiquei medindo uma eleição por pesquisa eleitoral. A pesquisa eleitoral é uma base, né? Mas sempre tem a margem de erro de 4 pontos percentuais para cima, para baixo, 5 pontos percentuais. Sim. Mas, assim, aquilo que a gente enxerga em pesquisas é diferente daquilo que a gente enxerga na rua. E eu tenho, né, esse contato com a população, tenho conversado com a população, então, para mim, é indiferente, né, estar em primeiro lugar ou em segundo lugar. O mais importante é o Rafa, como candidato a prefeito, entender os problemas da população, ver os problemas, as dificuldades que a população vive, por exemplo, na fila da saúde, 2 anos para conseguir uma consulta, 5 anos para conseguir um exame, mais de 7 mil crianças aguardando uma oportunidade de creche. Então, quando a gente fala que nós temos as melhores propostas, porque no nosso novo modelo de gestão, nós vamos buscar as parcerias públicos-privadas, vamos buscar mais de 1.000 médicos particulares para zerar as filas de consultas e exames em no máximo 6 meses, vamos colocar aqui o cartão Saúde Fácil para integrando através da tecnologia todas as informações do paciente, vamos implantar aqui a equipe de saúde escolar para zerar essa fila de creche absurda, até para dar oportunidade às mães de conseguir um emprego no mercado de trabalho. Vamos fazer incentivo fiscal para atrair novas empresas, gerar emprego e renda à população, diminuir PTU para dar oportunidade às empresas que já geram emprego aqui na cidade. Então, esse sim é o novo modelo de gestão, e não um modelo ultrapassado. Então, quando a gente fala em gestão, é realmente comparar, né, os candidatos, ver aquilo que é continuidade, se a população está contente com a fila da saúde, da fila da educação, com o desmando da cidade, ou se quer mudança. E nós sim representamos mudança. Rafa Zimbaldi, deu o nosso tempo, 6 minutos e 46 minutos, então o mesmo tempo aos 2 candidatos. Quero agradecer a sua presença, até uma próxima oportunidade. Gabriel, eu que agradeço toda a população, o carinho, e dizer que nós vamos seguir firme. E pedir, né, o apoio, a ajuda, o voto de cada um da população e também as orações que são muito importantes. Tá certo, então, muito obrigado ao Rafa Zimbaldi, candidato neste segundo turno nas eleições municipais à Prefeitura de Campinas. A gente tem uma tela para falar deste confronto agora no segundo turno entre o Dário Saad e o Rafa Zimbaldi. Olha só, é na cidade de Campinas, né? Dário Saad, do Republicanos, contra o Rafa Zimbaldi, candidato do PL.
o vice Vandão, vice Ana B. O Dário Saad teve 121.932 votos, 25,78%. E o Rafa Zimbaldi, 103.397 votos, com 21,86%. Lembrando que na cidade de São Paulo é Bruno Covas, do PSDB, contra o Guilherme Boulos, do PSOL. Tá certo? Então essas foram as informações. Quero agradecer novamente a equipe da TV Câmara Campinas durante toda a cobertura que nós tivemos no domingo. 16 horas de transmissão que começou cedinho, né, às 8 horas da manhã, e nós passamos até 00:30, foi a nossa última entrada, então foi muito gratificante, né? Toda a equipe da TV Câmara Campinas, desde a nossa direção, a nossa coordenação, também a equipe do Switcher, que fica lá em cima dando todo o apoio, né, para quem está aqui no estúdio. Então, os repórteres incansáveis na rua, também a equipe de edição, equipe de cinegrafistas. Então, isso foi muito importante. E antes da gente encerrar, eu vou dar uma notícia triste aqui. O presidente da Central Única das Favelas de Campinas, o Henri Paulino, faleceu aos 38 anos na tarde do último sábado. Segundo a Prefeitura Municipal, ele foi vítima de um infarto quando estava na feira hippie do Centro de Convivência e chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Mário Gatti, mas não resistiu. Na Câmara de Campinas, ele era produtor cultural, foi homenageado em 2017 aqui na Câmara com o diploma Zumbi dos Palmares, na imagem que a gente viu aí, por uma iniciativa do vereador Gustavo Peta. Então, olha só, porque naquele ano ele foi vítima de racismo aqui na cidade, que deu origem a esta homenagem. O Henri Paulino, que é uma pessoa muito importante na nossa cidade, produtor cultural, trabalhou muito tempo na Secretaria de Cultura do nosso município, assim como tantos outros jovens negros da cidade, recentemente foi vítima de uma violência, de um preconceito por parte de uma estrutura do Estado. Recuperamos, portanto, esta reunião solene, os nossos sentimentos aos familiares e amigos. Bom, 2h13, o Câmara Total fica por aqui, né? Essa edição que foi um pouquinho mais curta, mas completa. Você viu a entrevista com a Mariana Conte, a vereadora mais votada. A nova configuração da Câmara de Campinas com os 33 vereadores que assumem no ano que vem, no dia 1º de janeiro. Entrevista com o candidato à Prefeitura, Dário Saad. Entrevista com o candidato à Prefeitura, Rafa Zimbaldi. Toda a repercussão do dia de ontem, eu volto amanhã, no horário normal, às 11 horas da manhã. Então, até lá.